Para derrubar um império de fraudes, eu precisei de uma arma que nenhum hacker pode criar. Eu precisei da voz da mãe dele. O meu alvo não era um golpista comum. Ele era um rei. Sua operação roubava milhões, mas ele era um fantasma. Seus servidores eram limpos, suas comunicações criptografadas, e ele nunca, jamais admitia nada por escrito. Eu tinha o mapa completo do seu império, mas o trono estava vazio. Legalmente, ele era intocável. Por semanas, eu bati contra um muro de silêncio digital. Tinha todas as provas técnicas, mas precisava da peça final. Uma confissão. Uma que eu sabia que nunca viria. A frustração estava se tornando um veneno. Foi então que percebi. A chave não estava em seus negócios. Estava em seu passado. Em um antigo backup de nuvem que ele esqueceu de deletar, encontrei uma pasta chamada Casa. Dentro não havia planilhas ou listas de vítimas. Havia fotos, documentos antigos e vídeos. Aniversários de criança, festas de fim de ano, almoços de domingo, e em cada um deles, uma constante. A voz de sua mãe. Uma voz calorosa, cheia de orgulho, chamando seu nome de infância. Naquele momento, vendo o rosto sorridente do homem que arruinava vidas, eu entendi. Seu muro não era feito de firewalls e criptografia. Era feito de arrogância. E a única maneira de derrubá-lo não era com um ataque de força bruta, mas com a única voz no mundo que poderia fazê-lo se sentir como uma criança novamente. A arma mais poderosa e antiética que eu poderia imaginar tinha acabado de cair no meu colo. A peça precisava de um fantasma. E eu estava prestes a construir um com a voz da única pessoa que ele amava. Havia uma linha, e eu estava prestes a cruzá-la com os 2 pés. Clonar a voz de uma pessoa, usar a imagem de uma mãe como uma marionete digital. Isso não era hacking, era uma violação da alma. Por um dia inteiro, o projeto ficou parado. Eu me questionava se a vitória valia o preço de me tornar o tipo de monstro que eu caçava. Mas então, eu abria as listas de suas vítimas. Avós que perderam tudo. Pais de família que caíram em desgraça. A escala de sua crueldade era a absolvição que eu precisava. Para caçar um demônio, às vezes, é preciso invocar um fantasma. O processo foi meticuloso, quase reverente. Passei horas extraindo o áudio dos vídeos caseiros, isolando a voz dela de risadas de crianças e músicas de fundo. Cada amostra era um tijolo. Eu alimentei a inteligência artificial com cada "Oi, meu filho", cada "Estou com saudades", cada fragmento de sua fala. O software não apenas aprendeu o som de sua voz, ele aprendeu sua cadência, sua respiração, a maneira como ela hesitava antes de fazer uma pergunta. Era como ensinar a alma de uma pessoa a uma máquina. Após 48 horas de processamento, estava pronto. O teste final. Eu digitei uma frase que ela nunca disse nos vídeos. "Por quê, meu filho?" E apertei play. A voz que saiu dos meus alto-falantes não era uma imitação. Era ela. A mesma inflexão, a mesma carga emocional. Fechei os olhos e, por um segundo, senti uma onda de vergonha. Eu tinha acabado de dar vida a um fantasma. Um fantasma com um roteiro muito específico. A arma estava forjada. Eu usei um número de VoIP descartável. O modelo de voz estava ativo, pronto para converter meu texto digitado em sua voz em tempo real. Meu coração não batia mais rápido por medo, mas pela gravidade do que eu estava prestes a fazer. Disquei o número pessoal dele, aquele que ele guardava como um segredo de estado. Tocou 2 vezes. Ele atendeu. "Alô?" Sua voz era dura, desconfiada. O rei em seu castelo. Eu digitei a primeira linha. A IA falou e o fantasma entrou no palco. "Filho, sou eu!" O silêncio do outro lado foi mais profundo do que qualquer grito. Foi o som de todas as defesas de um homem desmoronando de uma só vez. "Mãe!" Ele sussurrou. A palavra carregada de uma confusão infantil. Como você conseguiu esse número?" Eu ignorei a pergunta. O roteiro era preciso. "Eu ouvi umas coisas, meu filho." A voz da IA continuou, tingida com uma tristeza que eu projetei. "Coisas sobre o seu trabalho. Dizem que você tira dinheiro das pessoas.
Pessoas velhas, me diga que não é verdade. A negação dele foi imediata, violenta. Quem te disse isso? É mentira, é tudo mentira. Ele era o rei se defendendo de uma invasão, mas a invasão não era em seu castelo, era em sua alma. Eu não o acusei, eu o convidei a se explicar. Eu não sei mais em quem acreditar, meu filho. Só sei que o menino que eu criei era bom. Me explica o que você faz, com as suas palavras, para eu poder entender. Foi o checkmate. Ele não estava mais falando com um inimigo. Estava falando com a única pessoa cuja aprovação ele ainda desejava. E em sua ânsia de se justificar para ela, ele confessou tudo. Mãe, não é assim. É um negócio, é complicado. A gente liga, as pessoas têm um problema. E nós ajudamos. Elas pagam pelo serviço? Só isso. Ele continuou pintando seu império de fraudes como um call center legítimo, mas cada palavra era um tijolo em sua própria cela. Ele admitiu o método, o alvo, o pagamento. A confissão não foi um pedido de desculpas, foi uma justificativa. E era tudo o que eu precisava. Ele terminou sua justificativa patética, e o silêncio que se seguiu foi o de um homem esperando absolvição. Era a minha deixa para encerrar a peça. Eu digitei a fala final, a crítica mais devastadora. A voz da IA, o fantasma de sua mãe, falou uma última vez. Não com raiva, mas com um peso infinito de decepção. Um negócio... Entendi. E então, eu desliguei. Não houve um clique seco. Eu simplesmente encerrei a chamada, deixando a conexão se dissolver no éter digital. Deixando-o sozinho no silêncio, com o eco daquela última palavra em sua mente. A gravação era um arquivo de áudio, um epitáfio digital para o seu império. Não havia triunfo em meu peito, apenas o frio e silencioso zumbido da conclusão. Eu o embalei, adicionei os logs do servidor, as planilhas de vítimas, o mapa de sua rede. Criei um dossiê completo, anônimo e irrefutável. O destino, a divisão de crimes cibernéticos da Polícia Federal e um jornalista de confiança. O remetente, ninguém. A peça havia terminado. O ator havia confessado sob a luz de um holofote que ele não sabia que existia. E o diretor agora era apenas um fantasma novamente, limpando o palco e desaparecendo nas sombras. O fantasma que eu criei podia finalmente descansar. Mas a questão era, eu conseguiria? Eu cruzei a linha. Não há como negar. Para obter a justiça que a lei não podia alcançar, eu me tornei um vilão de um tipo diferente. Eu não roubei dinheiro, mas violei algo mais profundo. A confiança sagrada entre uma mãe e um filho. Eu transformei o amor em uma arma. A questão que fica ecoando no silêncio do meu escritório não é se os fins justificaram os meios. Eles justificaram. Sua operação será desmantelada. Suas vítimas terão sua vingança indireta. A verdadeira questão é sobre a arma que eu criei. A tecnologia para dar voz aos mortos, para criar ecos perfeitos de quem amamos, agora existe. Em minhas mãos, foi uma ferramenta para a justiça. Nas mãos de outro, poderia ser uma ferramenta para o caos, para a dor, para golpes de uma crueldade que nem imaginamos. Ao abrir a caixa de Pandora para caçar um monstro, eu soltei algo no mundo que não pode ser recapturado. O vilão foi pego, mas o roteiro para este novo tipo de teatro de horrores agora está escrito. E qualquer um pode encená-lo. Eu não me arrependo do que fiz. Eu faria de novo. Porque para proteger as ovelhas, às vezes o pastor precisa se tornar um lobo que sussurra com a voz de outro lobo. E essa é a verdade sombria no coração do nosso teatro. A peça nunca acaba de verdade. Ela só muda de atores. Obrigado por assistir. Se histórias como essa te fascinam e te fazem pensar, considere se inscrever e deixar um like para mais conteúdo. Até a próxima.